gente fala sobre os fatos da semana. O estado do Espírito Santo viveu os últimos 10 dias em clima de terror. O motim feito pelos policiais militares espalhou uma onda de medo e violência pelas cidades do estado. Pode rodar o VT. O caos na segurança pública do Espírito Santo, provocado pela falta de policiais militares nas ruas, trouxe reflexos no cotidiano da população. Sem reajuste há 4 anos, os PMs reivindicavam aumento salarial e melhores condições de trabalho. A greve levou a uma onda de homicídios e ataques às lojas. Com medo, a população passou a evitar sair de casa e os estabelecimentos comerciais fecharam as suas portas. Além disso, escolas municipais e unidades de saúde de Vitória tiveram seu funcionamento suspenso. Por causa da crise, o governo federal autorizou o envio das Forças Armadas e da Força Nacional para cuidar do policiamento das cidades. Mesmo sem acordo com o governo, os policiais militares decidiram começar a voltar para suas funções. Mas fica a dúvida: a reação do governo à crise foi adequada? E quais as consequências políticas dessa greve? É o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje no Revista, dentro do Fato da Semana, Dr. Antônio Rittitelli, que é advogado, professor e comentarista político. Bem-vindo mais uma vez ao Revista. Como tá? Tudo bem? Bem, e você? Também, tudo jóia. Que situação, né? A gente fica tentando se imaginar dentro de uma situação como essa, mas deve ser muito difícil pensar que o que um órgão, uma entidade que deveria estar protegendo, está completamente omisso naquele momento e você refém, sem poder trabalhar, sem poder ir ao mercado, sem poder levar a sua vida normalmente. Eu consigo imaginar ou fazer um pequeno quadro do que a população do Espírito Santo viveu nos últimos 10 dias, né, doutor? É, uma situação inédita, inusitada e muito desconfortável. Eu acho, sabe, Regiane, que esse assunto assim, ele é tão delicado que vale a pena a gente fazer uma regressão para tentar entender, para depois os conceitos, para depois perceber como eles são aplicados, não é? Então tem que se falar mesmo um pouquinho de filosofia do direito, até desde Aristóteles, passando pelos filósofos alemães do século XVII e XVIII, como Immanuel Kant, vindo até o Brasil, Rui Barbosa, Humberto Bobbio na Itália, etc., que a principal discussão, o tema central neurálgico da administração pública, do direito, etc., é a diferença entre direito e justiça. Então, esse que é o ponto que nós estamos percebendo que cada dia mais ele está sendo contestado e desconsiderado, não entendido, tanto pela administração pública, muito menos pelo povo que não tem aí essa obrigação. Então, o que é legal, o que é de direito, muitas vezes não é justo. Esse é o ponto, o que é justo e o que é direito, o que é legal. Legislação, a Constituição, ela veda, né? Expressamente, eu trouxe até alguns arrazoados aqui do STF, né, por várias vezes, reiteradas vezes, a greve por parte dos servidores militares. Esse é o ponto. É proibido, é inconstitucional. Então não se pode falar a palavra greve para começo de conversa, já deveria estar excluída, porque daí configura um motim. Exato. Né? Ou revolta. Ou revolta, ou aquartelamento, enfim. Isso. Já que o policial militar não tem o direito de greve. Não. Então, essa já é a primeira questão. Agora, a gente entra em questões tão profundas quando fala sobre esse tema, porque a gente pode fazer uma reflexão generalizada da situação, ou a gente pode entrar em segmentos mais específicos. Por exemplo, como agiram os políticos e o poder público em cima disso? Como a população do Estado reagiu? Parte dela que foi saquear a loja, que foi roubar, que saiu nas ruas para fazer barbárie. Tem grupo de extermínio provavelmente envolvido aí também, como você está apurando a partir de agora. A conduta dos próprios militares, que por um lado a gente condena por fazer uma greve dessa, já que não tem o direito de fazer greve, mas e o direito do Estado em não reajustar em nada e pagar R$ 2.600 por mês para um policial militar sair às ruas e arriscar a própria vida para defender a população. Então, quer dizer, tem tantos segmentos para a gente analisar, né, doutor, que acho que fica difícil a gente fazer tudo isso em tão pouco tempo como a gente tem aqui. Mas eu queria que você começasse avaliando a questão política. O Estado foi omisso,
ou o governo federal também poderia ter entrado com outro tipo de intervenção para evitar quase 150 mortes nesse período de 10 dias? Vem para cá, vamos continuar falando sobre a crise no Espírito Santo. Eu deixei aqui no ar uma perguntona, né? Mas resumindo, eu queria que você comentasse com a gente se essa crise poderia ter sido evitada de alguma forma. Se o governo estadual, o governo federal, com algum outro tipo de intervenção, podiam ter se unido em prol da população, para defender a população nesses 10 dias. Sim. Bom, preliminarmente há uma previsão constitucional, o artigo 34, inciso 3, que permite à União intervir nos estados nesse tipo de situação. Né? Em casos extremos, né? Em casos extremos como esse que aconteceu. Então, é a questão do nível da União, do governo federal. Mas isso é muito delicado num Estado democrático de direito, porque isso também dá, de certa maneira, assim, a prerrogativa para que a União, o presidente da República e tal, faça isso. E como é que você vai... É muito delicado, né? Você diferenciar uma questão subjetiva de uma vontade pessoal de uma real necessidade. Então, mas há uma previsão legal para isso. Com relação se o governo do Estado e segurança pública é sim uma questão de governo estadual, a princípio, né? Se agiu corretamente ou não, também tem que se verificar, estudar com maior profundidade, mas a princípio é uma questão de políticas públicas que foram aplicadas ou não aplicadas, e nos parece então que houve algum desencontro nesse sentido, não é? Porque senão não estaria acontecendo o que está acontecendo. Se é justa a reivindicação dos militares, ora, eu acho que todos nós queremos o bem de todo mundo e todo mundo quer ganhar mais, ainda mais numa situação que nós estamos passando, né? No caso do policial militar, não é só o ganhar mais, né? Se fosse um bom salário, né? Eles estão só querendo um reajustezinho para ter mais conforto. Não, eles estão querendo sobreviver. Porque R$ 2.600 no mês, para o tipo de risco que eles correm todos os dias, também é muito questionável, né, doutor? É questionável. Mas aí nós voltamos num outro ponto, que é assim, quando eles entraram e a organização militar, ela é muito formal e a disciplina é muito rígida. Já sabiam do risco? Sabiam do risco. Né? Sabiam quanto iam ganhar. Sabiam do risco, eles têm que conhecer a legislação, saber do risco e tudo mais. Bem, então agora nós temos que situação? Uma situação emergencial, de crise total, crise institucional, e que está significando, que está representando mortes de muitas, 150, 200 pessoas inocentes, que não tem nada a ver com o assunto, com a questão legal, ilegal, etc. Ou seja, o que está em jogo é a segurança do cidadão, especificamente lá do Estado do Espírito Santo, que não é só lá que está acontecendo. Tá? Então, por conta disso, realmente precisa se tomar muito cuidado e não simplesmente lavar as mãos. E, lógico, politicamente, alguns setores se beneficiam com relação a esta crise e outros não. A situação, então, o governo do Estado, evidentemente que está passando aí uma situação difícil, né? Apertada. Sem dúvida. Nós vimos aí as mães ou os representantes legais desses militares, porque eles não podem se manifestar, teoricamente, pela legislação. Né? E estão lá. Aí houve uma declaração que eu até achei assim meio preocupante, no sentido sempre da preservação do direito do cidadão, do coletivo, né? Uma mãe lá que disse que era a policial civil aposentada e que o filho é policial militar e que para garantir, foi uma afirmação dela, para que então pudesse se garantir efetivamente a segurança pública do pessoal do Espírito Santo, precisaria ser atendida a essas reivindicações que estavam sendo feitas. E isso é muito complicado. Parece uma ameaça, né? Parece uma ameaça ou uma chantagem emocional, no sentido assim, tem que pagar, tem que melhorar agora nesse momento, porque vocês estão com a faca no pescoço, ou nós vamos continuar essa greve aí, entre aspas, que é até ilegal, e aí, desculpe o termo, né, mas não estamos preocupados com o povo, com o cidadão aqui do Espírito Santo, né? Muito se questionou também com relação a forma como esse motinho, essa greve foi feita, né? Porque se esconder atrás da família, né? Muita gente disse isso, muitos críticos, né? Dizendo a respeito da forma como foi colocada, né? Já que eles não podem, foi uma forma hipócrita, né? Digamos assim, de fazer uma greve. Só que isso não tira a responsabilidade desses mesmos PMs, né? Principalmente de quem iniciou esse movimento. Afinal de contas, as consequências estão começando a aparecer agora, né? Exato.
Então, olha... O que pode acontecer com eles a partir de agora, com esses indiciados? São 150 agora, vão ser afastados. Nós estamos vendo que está começando a acontecer demissões, né? E legalmente respaldadas, porque infringiram um dispositivo constitucional, ou seja, proibido fazer a greve, fez a greve. O STF já havia se manifestado 3 vezes nesse assunto. A última manifestação foi da, então, agora presidente, a Carmen Lúcia, no sentido que realmente tem que se respeitar a Constituição. Não cabe greve no caso dos servidores de serviços essenciais, especificamente os militares. Então, a ilegalidade está comprovada, as demissões elas começaram a acontecer, é uma pena, é triste. Não é? Para todos os lados, mas a segurança pública, a segurança do cidadão, ela é essencial e preliminar. Essa tem que ser garantida a qualquer custo, inclusive até, se for o caso, né, com intervenção federal, porque por enquanto o que houve é a solicitação do Estado-membro no sentido que as Forças Armadas fossem lá dar um suporte. Mas pode até ocorrer, porque isso, você poderia me perguntar, será que isso vai se espalhar pelo Brasil inteiro? Então, se a moda pega, hein? Se a moda pega, entre aspas, pode acontecer. Né? Sempre não tirando o mérito, né? de eles poderem, quer dizer, poderem não pode, mas de terem, entre aspas, esse direito, de reivindicarem um aumento e tal. Mas acontece que se isso se generaliza, o que nós vamos ter? Então aí... A barbárie completa. Barbárie completa. O que tem que saber é, de acordo com a categoria que você está inserido, o tipo de reivindicação que você pode fazer. Né? O direito de greve está garantido para tantas outras categorias. Para a Polícia Militar, não. Ponto. Não. E os serviços tem essenciais... Tem um mínimo efetivo que tem que estar garantido na rua todos os dias. Exatamente, como os serviços essenciais em geral. Então, saúde pública e outros. Mas a questão da segurança pública, essa aí é preliminar, é a primeira. Por quê? Porque qual é o resultado que nós estamos vendo a curtíssimo prazo? Morte, né? Um contingente absurdo de quase 200 pessoas que já perderam a vida, e depois essa outra coisa muito triste a gente vê que é cultural, né? Aí o povo perder a noção do que é justo, do que é direito, ir lá e saquear e etc. Por outro lado, eu fiquei com a impressão de que o governo federal, até o governo estadual, eu fiquei com a impressão de que a reação não foi proporcional ao que estava acontecendo no estado, né? A situação era muito extrema e a impressão que deu é que demorou um pouquinho para começar, né? O pânico foi instaurado primeiro antes que a população tivesse qualquer sensação de segurança devolvida para ela, né? O presidente Michel Temer nem apareceu no estado durante esses 10 dias, né? Para mostrar, tipo, tamo junto? Estão fazendo alguma coisa por vocês? Você pensa dessa forma? É o que eu vejo que num Estado democrático de direito, isso é muito delicado, muito complicado. Porque a eventual presença do presidente e da prévia ida das Forças Armadas a um Estado que está tendo uma situação que, no caso do Espírito Santo, pode significar uma intervenção não solicitada, não desejada. Desde que o governo peça. Né? O governo lá é PMDBista, né? PMDB. O Artung lá, inclusive, lendo as notícias lá, passou por uma cirurgia recentemente. Olha, amigo, eu não sei. Amigo de coleguinha de partido, pelo menos. Política é muito complicado a gente afirmar alguma coisa. Mas, enfim, são do mesmo partido a princípio, não é? Ideologicamente, não sei nem que posições que eles têm. Mas... Então, isso é tão delicado porque é a mesma coisa que... Sabe aquela coisa... Vou fazer uma comparação até... Pode ser um pouquinho extremista, mas sabe aquela coisa de briga de casal? Né? A princípio, no primeiro momento, lógico que as proporções são extremamente desproporcionais. Sim. Mas no primeiro casal, você vai... qualquer discussãozinha, você já vai chamar a polícia ou alguém já vai ligar para a polícia para entrar na sua casa, invadir sua casa. E nem aconteceu nada efetivamente, no caso do Espírito Santo, sim. E tanto que ele pediu. Estava falando de mortes. E tanto que ele pediu, né? O governador pediu lá que as Forças Armadas, que então a União, que fosse lá para, dar um jeito, né? Para amenizar essa situação. Mas a comparação mais ou menos seria essa. Então, é super delicado, não é tão simples. Bom, a gente espera, né, que isso não aconteça novamente, não só lá no Espírito Santo, mas que a gente não tenha essa situação se repetindo em estado nenhum, que o Rio de Janeiro está aí numa eminência também, né, numa situação complicada, com salários atrasados, então existe uma possibilidade de uma reação por lá, né, está se falando,
E espero que as coisas estejam mais calmas por lá também. Mas acontecendo, eu espero que exista um plano de ação mais rápido, que não precise de 10 dias, né? Acho que o ponto é mais ou menos esse, não deixar a situação ficar tão extrema antes de falar, não, o negócio é o seguinte, vocês não podem fazer isso, vão voltar a trabalhar. Né? E que vidas de inocentes não sejam perdidas, que sejam poupadas, não é? Que sejam poupadas, porque não tem cabimento, né? Quer dizer, a questão do desencontro de políticas públicas ou ideologias políticas não tem que resultar no não pode interferir na vida de inocentes, né? Exatamente, tá certo. Quer continuar fazendo contato com o Dr. Antônio Rittitelli? Você pode acessar o site antoniorittitelli.com.br. Você vai escrever com 2 Cs e 2 Ls no final, tá bom? Obrigada pela presença mais uma vez aqui no Revista. Muito obrigado. Ótima semana para você. A gente se vê numa próxima aqui. Obrigada, viu? Até.